Enquanto a elite da política e da justiça voa de primeira classe e se protege nos bastidores, o brasileiro comum enfrenta uma justiça que parece cada vez mais seletiva. Curioso? Revoltado? Então já deixa seu like e vem comigo entender tudo isso. Hoje, no nosso editorial, nós vamos tratar dessas matérias aqui, pessoal. Do Lulinha, que é por isso que a gente trouxe essa chamada. Foi com careca do INSS para Portugal na primeira classe, mostram documentos da PF. Vamos tratar dessa aqui do Sérgio Moro também, que a PF achou prova de que Moro mandou grampear autoridades ilegalmente. Essa do Edson Fachin aqui do STF é com relação àquele código de ética que ele está querendo atribuir aos ministros, tá? E tem essa aqui também do Banco Central, dizendo que não tem registro de atuação da mulher de Moraes no caso do Banco Master. Quero trazer esse carrossel aqui para vocês, não está no nosso editorial não, mas eu quero trazer. E também essa de que um juiz recebeu 1,77 milhão líquido em novembro. Depois também eu quero trazer para vocês, pessoal, esse carrossel aqui do Tasso Lago, que fala sobre as criptomoedas. Ele fez uma analogia. Já que coloquei na tela, vou começar por ele, porque ele não está no nosso editorial não. Então vamos lá. Veja bem, pessoal, você é fiscalizado, eles são protegidos. O que o escândalo do STF com o Banco Master nos ensina? Veio à tona um caso envolvendo o Banco Master, contratos milionários, autoridades ao STF ligadas e usa o sigilo oficial para esconder valores, acordos e detalhes sensíveis. Nada de novo no Brasil, só mais um capítulo. Não é só o jatinho, não é só o contrato, o problema é o sigilo. Quando envolve gente poderosa, a informação some. Quando envolve você, é transparência total. Governo, bancos e grandes instituições. Sigilo, acordos fechados, longe do público, decisões sem explicação. Imposto na fonte, inflação corroendo renda, fiscalização até no Pix. Porque o dinheiro que banca tudo, isso não vem do nada, vem de você, vem do seu trabalho e do seu consumo. Bitcoin nasce exatamente como resposta a esse tipo de sistema que faz acordos no escuro, concentra o poder e não faz uma de prestação de contas decente. Não é sobre gostar ou não de cripto, é sobre quem controla o dinheiro e quem paga a conta. No sistema tradicional, confie mesmo sem ver. Na blockchain, não confie, verifique. Tudo público, tudo auditável, sem pedir autorização. Quando o sistema entra em sigilo, o problema nunca é técnico, é poder. E aí, pessoal, por que eu trouxe essa matéria para vocês e ele está falando desse jeito? Porque o Banco Central, e cada vez mais tem mais normas para as corretoras e tem mais coisa acontecendo para regulamentar e ficar sobre a fiscalização do Estado e a tributação também em cima dos criptoativos. Então, vamos lá, voltando aqui às nossas matérias do dia. Lulinha viaja com careca do INSS e a Polícia Federal indica que ele viajou de primeira classe com um empresário acusado de ser operador do esquema do INSS, até poltrona registrada e valores investigados. Pessoal, uma viagem dessa não é barata, todo mundo sabe, né? Classe executiva, pode parecer detalhe, mas quando envolve um filho de um ex-presidente e atual presidente e um operador sob investigação do maior escândalo de corrupção que esse Brasil talvez já viu, isso muda tudo. E aí a transparência e rastreabilidade são obrigações para quem quer manter a confiança pública, especialmente no atual cenário de escândalos. Me conta aí, o que você acha? Lulinha viajando com careca do INSS. Meu amigo, isso aí tá na cara, né? Só não vê quem não quer. Mas algo me chama atenção. Essas operações da Polícia Federal. Veja essa próxima matéria que nós vamos tratar aqui. PF encontra ordem assinada por Moro que autoriza grampo ilegal de autoridades.
sem autorização superior e formal, segundo documentos apreendidos pela PF. O grampo ilegal é uma das violações mais graves de direitos em qualquer Estado de direito e se partiu de quem representava a justiça. É ainda mais alarmante. A legalidade deve valer para todos, inclusive para quem julga. Fecha aqui em mim, pessoal. Eu até acho que o Moro faz um trabalho legal lá no Senado, né? Minha opinião, mas como juiz eu acho que ele que foi o precursor que abriu esses caminhos para tantos abusos. Claro, já começou ali nos inquéritos, aquele inquérito das fake news, o famoso fim do mundo, como o ministro começou ali, mas eu acredito que as atitudes do então juiz Sérgio Moro contribuíram bastante para abrir os olhos e tornar o que tem acontecido nos dias de hoje. Então, eu espero que seja apurado e que também, depois que essa fase passar, seja apurado também os abusos dos atuais ministros, desembargadores e juízes que estão abusando, violando as prerrogativas da advocacia e os direitos do cidadão sem cumprir a lei, tá? Então, vamos lá para a nossa próxima notícia, que é a do ministro Fachin. A coluna afirma que os ministros do STF estão se utilizando da imprensa para mandar recados entre si, expondo publicamente rachas internos. Pessoal, o ministro Fachin está tentando aplicar um código de conduta e de ética que seria desnecessário se eles seguissem o que já tem lá no CNJ. Só que os ministros do CNJ, os ministros do Supremo, não são sujeitos às normas do CNJ e nem aos julgamentos, o que, na minha opinião, é um erro. Então, é um primeiro passo colocar eles para ficarem sujeitos, sim, a julgamentos das reclamações que tiverem no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Por que não? A mais alta corte do país não pode se portar como uma arena de fofocas institucionais. Recados pela imprensa são sintomas de instabilidade e vaidade incompatíveis com a seriedade esperada do STF. Eu espero que o ministro Edson Fachin consiga realmente colocar isso, porque é necessário, tem que colocar algum tipo de freio, então ninguém sabe de onde vir, então tudo que venha para ajudar, que venha, né? Agora aqui, pessoal, vamos tratar desse caso do Banco Master. Vou mudar aqui a tela, tá? Colocar nessa aqui, ó. Essa ficou legal. Revista Oeste, a fonte, viu, pessoal? Vou subir aqui que já mostrei a fonte. Banco Central não tem registro da atuação da esposa de Moraes no Banco Master, no caso Master. O contrato de atuação da esposa de Moraes em causas do Banco Master está sem registros formais no Banco Central, segundo resposta à lei de acesso. E aí? Eu fiz uma pergunta nos outros editoriais, 129 milhões para um contrato desse. O que você acha? Fecha aqui em mim agora. Pessoal, isso foi o que descobriram, né? Que veio à tona, esse contrato de 129 milhões. Imagino que não veio à tona. Então, não estou aqui fazendo um pré-julgamento da advogada não, tá? Porque eu acho que o advogado tem que ser remunerado e bem remunerado se ele resolver o problema e se ele entrar no problema. Mas esse caso aqui, eu te confesso que não tem como o ser humano e o brasileiro apoiar. Na pior das hipóteses, independente do viés ideológico político, apoiar isso, bater palma para isso, é carimbar, é chancelar tudo que está acontecendo no atual cenário político, econômico e real do brasileiro. Então, isso não tem condições, tá? Aos meus olhos. Num país onde se questiona proximidade entre banco e o judiciário, a ausência de registro formal é inaceitável. A relação entre esferas privadas e públicas precisa ser clara e rastreável para evitar a percepção de favorecimento. Vamos para a próxima? Vou fechar aqui essa matéria nessa outra tela aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês esse carrossel. Quando uma mão suja a outra. Entre a linha do tempo da aliança, veja a linha do tempo da aliança entre o Banco Master e o STF. Eu achei legal a ligação que esse perfil aqui fez do Thiago Albrecht,
Na verdade, o perfil está em outro aqui, viu, pessoal? Só que acho que copiou dele. Então vamos lá. Esposa do amigo do meu pai. Esposa de Dias Toffoli integra o quadro societário do escritório que mais tarde passaria a defender Daniel Vocaro. Patrocínios supremos. Banco Master começa a patrocinar eventos internacionais como Gilmar Palusa, com a presença de ministros como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Se você reparar aqui, são quase sempre os mesmos, muda pouquinha coisa. Tudo em família. Ministro do STF decide que a Suprema Corte pode atuar em processos de clientes de escritórios de advocacia de cônjuges ou parentes até o 3º grau dos ministros. Corta aqui para mim um pouquinho. Isso é um absurdo, literal. Só no Brasil isso é permitido por uma jurisprudência do STF. Porque o Código de Ética da Advocacia já veda de uma forma implícita atuação em tribunais com parentes de 1º grau. Só que agora eles estão tentando viabilizar lá um projeto de lei para alterar o nosso Código de Ética, para poder driblar essa decisão deles. Depois eles vão ver o que os ministros vão resolver, né? Mas é um absurdo. É um absurdo. A casa de cartas começa a cair. Polícia Federal deflagra Operação Compliance Zero, pretende Daniel Vocaro e executivos do Banco Master por suspeitas bilionárias. O assunto foi só futebol, confia. Dias Toffoli viaja em jato particular para assistir a final da Libertadores, acompanhado de advogados do Banco Master. Dias depois, Toffoli transfere o caso para o STF e impõe sigilo máximo. Você acha que isso vai dar alguma coisa, pessoal? O cara já tá na rua, a namorada, as namoradas, é gente que, enfim, todo mundo ligado na mais alta cúpula aí. Você acha que isso vai dar alguma coisa? E agora o STF avocou para ele. Toffoli até liberou algumas coisas da investigação, voltou à investigação, mas eu sei. Espero que dê, mas estou desanimado. Contrato supremo da esposa. E aqui o contrato que todo mundo já sabe, de 12 milhões, de 129 milhões, com pagamentos mensais de 3,6, e é aquilo que nós trouxemos ali, que o Banco Central, a Revista Oeste apurou, ela não atuou em nada até agora lá, né? E nem vai, tá? A gente já sabe mais ou menos o que isso aí é feito. Isso tem que acabar, pessoal. Isso aqui tem que parar, tem que acabar. Tem que acabar esse vínculo de magistrados com empresas privadas, com escritórios de advocacia, seja de esposa, seja de qualquer um, né? E aí, vamos ver o que espera a gente nos próximos dias, tá? Vamos para a nossa terceira e última matéria, que é essa aqui, ó. Juiz recebeu 1,77 milhão de reais líquido em novembro. O salário líquido de um magistrado de Rondônia ultrapassou 97 anos de salário mínimo. O tribunal alegou que os valores são legais e previstos em lei estadual. Bom, quando um juiz... Desculpa. Quando o juiz recebe quase 2 milhões em um mês e o cidadão médio mal consegue pagar a conta de luz, que está cada dia mais alta, né? E temos um abismo institucional aí. Benefícios legais não podem ser moralmente distorcidos. É preciso repensar urgentemente o teto remuneratório do serviço público. Sabe qual é o problema? Corta aqui para mim. Não tem cabimento do juiz receber o teto constitucional de salário e mais meio mundo de penduricalhos. A palavra é penduricalhos, porque é isso que é a verdade. É auxílio moradia, é auxílio não sei o quê, mas vai tanta coisa que você acha mesmo que o salário de um magistrado é o teto constitucional? PGR, AGU, o tanto de gente que tem que estar recebendo penduricalho, TCU, até o próprio TCU, o TCDF aqui,
A gente tem uma briga aí tremenda para tentar tirar, enquanto a sociedade não se conscientizar de que nós precisamos retirar esses penduricalhos desse povo para poder trazer a gente para um mínimo de estado de normalidade de novo, a gente vai viver nesse estado brasileiro que a gente está vivendo. E aí não tem condições. Isso é um absurdo, isso é um escárnio. Isso é um escárnio para a sociedade. Não tem cabimento algum o juiz receber isso, sabe? Infelizmente. Então, gente, é melhor o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiças. Isso está lá em Provérbios 16:8, tá? E se você quer mais manchetes como essa, deseja entender o que realmente está por trás, você já sabe. Deixa eu colocar aqui que eu aprendi. Ó, que legal. Faça aí, ajuda, nos auxilia aí para a gente poder estar crescendo. É difícil evoluir com esses assuntos aqui, vocês já devem ter percebido, mas ative o seu sininho, pode ser que o algoritmo não passe novamente eu aí na sua tela. E comenta aí para mim, qual dessas notícias mais te revolta? Se são as dos altos salários, do grampo ilegal, ou da atuação silenciosa aí em conjunto dos supremos com bancos privados e escritórios de advocacia atuando. Aqui é opinião com fundamento, sem filtro e sem medo. Como eu digo sempre, pessoal, dá o like e vem comigo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.